Top 5 Filmes com Presidentes. Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema. Já lembrando a todo mundo para irem lá no Instagram do Momento Cinema, Momento Cinema FG, e também no Facebook do Momento Cinema. E eu quero também saudar um outro parceiro aqui do Momento Cinema, que é o Kumon, mas o Kumon específico da unidade São Cristóvão aqui do Rio de Janeiro. Vocês devem conhecer o Kumon, esse curso de autoaprendizado e de fixação de concentração de forma perfeita. Tem inúmeros testemunhos e o Kumon São Cristóvão eu conheço bastante, da orientadora Vânia, vale a pena vocês conferirem. E vocês podem ainda esse ano colocar os filhos de vocês, caso o pessoal aí que tenha filho, né, tá num ano complicado, o Kumon você aprende mesmo, e o aluno aprende por autoconhecimento, ele vai aprendendo sozinho aos poucos. É impressionante essa metodologia super moderna de educação. Não deixem de conferir. Eu vou deixar aqui onde você estiver na descrição o contato da orientadora Vânia para que você tenha mais informações. E o Kumon São Cristóvão está atendendo online e presencial, então não tem desculpa para você não conferir. Vou aproveitar esse frenesi que está acontecendo das eleições americanas, você que está escutando no futuro, a gente acabou de viver as eleições americanas e nesse momento a vitória foi dada para o democrata Joe Biden, mas as conversas ainda estão acontecendo, né? Você diga aí, quem está escutando no futuro, né? Será que realmente ficou o Joe Biden ou o Donald Trump conseguiu reverter essa situação? Enfim, e eu não vou aqui entrar, acho que vocês já perceberam, em elementos partidários, mas de forma nenhuma. Eu vou aqui hoje trazer o cinema. Eu vou fazer um top 5 com filmes em que presidentes estiveram ali no enredo. A maioria dos filmes que eu vou trazer aqui, os presidentes estavam de fato nos filmes, mas nem todos. Eu vou tratar desse tema presidencial aqui e a gente tem filmes incríveis, vocês vão conferir agora. Em quinto lugar, eu estou trazendo O Mordomo da Casa Branca, filme de 2013 do grande diretor Lee Daniels, que também vai dirigir o maravilhoso Preciosa. O filme vai contar a história verdadeira do Cecil Gaines, vivido aqui pelo Forest Whitaker, que eu também adoro, que vai fazer de fato um mordomo que foi, né, da Casa Branca desde a década de 1950 até a década de 1980, passando por 8 presidentes diferentes. O filme nem é tão grandioso assim, ele é tradicional e recebeu até algumas críticas negativas por alguns furos de roteiro. Mas eu quero trazer para vocês esse perpassar, né, da história americana com vários presidentes diferentes e como as coisas nos bastidores da Casa Branca aconteciam. Claro que tem a questão do preconceito étnico-racial, que vai ser o grande tema desse filme, né? E principalmente no embate do Cecil Gaines com o seu filho, o Louis Gaines, que vai ser um ativista da causa. E esse elenco grandioso, principalmente o elenco que vai fazer aí esses presidentes americanos. Por exemplo, a gente vai ter o Robin Williams fazendo o Eisenhower, né? A gente vai ter o James Marsden fazendo o Kennedy, né? O Liev Schreiber fazendo o Lyndon Johnson. O único que não ficou legal foi o John Cusack vivendo o Nixon, não ficou bem estranho, mas o melhor, que é o saudosíssimo Alan Rickman fazendo o Ronald Reagan, perfeito, assim, parece que eu via realmente o Ronald Reagan. E a Jane Fonda, que fez a Nancy Reagan também, caracterização tá perfeita. A caracterização do filme é muito, muito boa mesmo, vale a pena conferir. O Mordomo da Casa Branca. I'd like to invite you to the state dinner next week. I'm gonna be there, Miss Reagan? No. Not as a butler, Cecil. I'm inviting you as a guest. But the president prefers for me to serve in person. Don't you worry about Ronnie. I'll take care of that. So we'll see you next week, you and your wife.
My wife. It's Gloria. Yes? Yes, ma'am. Em quarto lugar, eu estou trazendo para vocês o filme Frost Nixon, filme de 2008 do grande diretor Ron Howard, que fez, por exemplo, Uma Mente Brilhante, né, vencedor de Oscar por esse filme. Aqui a gente tem um filme baseado numa peça que vai contar esse embate também real do presidente Richard Nixon, né, do grande escândalo Watergate, o presidente que renunciou à Casa Branca por causa desse escândalo, ele que escolheu o jornalista britânico David Frost para dar uma entrevista meio que dizendo tudo que de fato ocorreu, achando que ele conseguiria manipular o jornalista. Só que o que se deu foi, na verdade, uma virada de jogo e a gente tem um filme que é, na verdade, uma grande conversa, uma grande entrevista, né, muito bem dirigida pelo Ron Howard, que a gente vai ter esse embate, esse jogo de poder da linguística, da palavra ali, sendo colocado o tempo todo e até dá um tom de thriller, assim, no filme de, né, quem é que vai ter o poder naquele momento. Dá uma angústia, assim. O filme é muito bom, causa essa impressão de forma maravilhosa. O jornalista David Frost vai ser vivido pelo Michael Sheen, e o Richard Nixon vai ser vivido pelo grande ator, principalmente do teatro, o Frank Langella, que foi indicado ao Oscar por esse filme. O Frost Nixon também indicou o Ron Howard para melhor diretor e conseguiu indicação de melhor filme também. Vale a pena você conferir, dá para alugar agora no Google Play Films e no YouTube também você consegue alugar, vale a pena conferir Frost Nixon. Why didn't you call the police and have them arrested? Isn't that just a cover-up of another kind? Well, maybe I should have done that. Maybe I should have just called the feds into my office and said, hey, there's the two men. Haul them down to the dock, fingerprint them, and then throw them in the can. I'm not made that way. These men, Haldeman, Ehrlichman, I knew their families. I knew them since they were just kids. Oh, yeah, but you know, politically, the pressure on me to let them go, that became overwhelming. So I did it. I cut off one arm, then I cut off the other, and I'm not a good butcher. And I have always maintained what they were doing, what we were all doing, was not criminal. Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal. But you do them because they're in the greater interests of the nation. Right, wait, just so I understand correctly. Are you really saying that in certain situations, the president can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. Em terceiro lugar, eu estou trazendo para vocês o maravilhoso Amistad, filme de 1997 do grande Steven Spielberg. O filme que vai contar todo o processo terrível, horroroso de captura de africanos para se tornarem escravos nos Estados Unidos. Mostra desde a captura, o processo terrível deles no navio, que vai remeter até o navio negreiro do Castro Alves, né? Quem assiste ao filme vai lembrar. E aqui a chegada nos Estados Unidos. E aqui, principalmente através do personagem o Sink, vivido pelo ótimo ator Jim Moon-Soo, que faz também Diamante de Sangue, aquele filme com o Leonardo DiCaprio, ele vai chamar a atenção do advogado abolicionista, o Roger Sherman Baldwin, vivido pelo Matthew McConaughey, junto com o Theodore Jodson, vivido pelo Morgan Freeman. E aí eles vão entrar numa causa de pedir legalmente a libertação desses escravos num embate entre escravocratas e abolicionistas nessa questão do que seria a posse
posse de cada um, a posse do homem e a posse humana da liberdade. É um filme incrível, uma criação maravilhosa do Steven Spielberg. O filme é todo tecnicamente muito bem colocado, a montagem é incrível, a fotografia também. Só que faltou o presidente, né? E que presidente? A gente vai ter o John Quincy Adams, que foi o 6º presidente dos Estados Unidos, que além de presidente era advogado e vai entrar nos 45 do segundo tempo nessa causa. E esse presidente vai ser vivido no filme pelo único extraordinário Anthony Hopkins. É impressionante, é uma das melhores atuações do Anthony Hopkins. Podem ter certeza, ele conquista uma indicação ao Oscar por esse filme. Ele tem ali em média uns 10, 15 minutos no filme, acho que não passa mais disso, mas é impressionante o discurso dele final sobre liberdade. Você tem que ver agora, é impressionante. Outro filme que está disponível aí no YouTube, no Google Play Films, que vale a pena você assistir, que é um filmaço, atuações incríveis, filme tecnicamente perfeito e Anthony Hopkins brilhando como John Quincy Adams. Tem que ver Amistad. Yet, if the South is right, what are we to do with that embarrassing, annoying document? The Declaration of Independence. What of its conceits? All men created equal, inalienable rights, life, liberty, and so on and so forth. What on earth are we to do this? I have a modest suggestion. Em segundo lugar, eu estou trazendo para vocês o filme Lincoln, produção de 2012, também do diretor Steven Spielberg. Esse longa, claro que vai tratar do presidente Abraham Lincoln, mas principalmente dos seus esforços para aprovar a 13ª emenda da Constituição, que aboliria de forma definitiva os afro-americanos, isso tudo num contexto de final de guerra civil que vai exatamente tratar da questão e como os trâmites políticos aconteciam na época, e nisso o filme é bastante didático. Eu tenho que destacar algumas coisas aqui do Lincoln. Primeiro, ótimas interpretações do Tommy Lee Jones vivendo o congressista Thaddeus Stevens, indicado ao Oscar de coadjuvante. A gente vai entendendo no passar do filme ainda mais o levante da sua causa abolicionista. A Sally Field, que vai viver a Mary Todd Lincoln, esposa do Abraham Lincoln, e o que é mais legal é que o Spielberg, né, outro ponto interessante, ele vai trazer essa humanidade para o Lincoln, tirar essa figura histórica icônica, né, e vai trazer um Lincoln pai, né, um Lincoln esposo, um Lincoln que pensa, né, que bola estratégias políticas, mas ao mesmo tempo muito humanizado. E eu também tenho que destacar o próprio Spielberg, ele que tem uma assinatura de filmes dinâmicos, né? Até falei há pouco do Amistad, né? De uma montagem que atraia o público pelo dinamismo. Aqui ele vai para um outro caminho. Como é legal, né? Um diretor já estabelecido que faz um outro tipo de cinema. Aqui o filme ele traz uma produção contemplativa. O filme é contemplativo, ele é muito lento, é o filme mais lento do Spielberg de longe, né? Exatamente mostrando esse pensamento, quase que dançando com as próprias particularidades do Lincoln, os movimentos dele. Então é realmente uma dinâmica completamente diferente, que até pode ter cansado alguns, mas que, se você perceber na reflexão do próprio personagem, nesse casamento da característica do Lincoln, você vai ver que ele fez a escolha corretíssima. Para mim, um dos grandes filmes do Spielberg, né? Talvez um filme subestimado do Spielberg. Mas é claro que eu tenho que finalizar com a interpretação ímpar de Daniel Day-Lewis, vivendo o Abraham Lincoln, que com esse ele ganha seu 3º Oscar, e é impressionante como ele cria esse personagem. A gente tem registros do Lincoln, mas não a ponto de uma criação tão icônica como o Daniel Day-Lewis faz aqui. É um trabalho realmente impressionante, tá? Vale a pena, vocês têm que conferir, tá aí também para alugar no YouTube, no Google Play. Tem que assistir a Lincoln.
can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. And whether any of you or anyone else knows it, I know I need this. This amendment is that cure. E antes de revelar o primeiro lugar do programa de hoje, eu quero fazer algumas menções honrosas. Por exemplo, o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo, que vai contar a história do presidente Kennedy e os seus assessores na luta contra os soviéticos para instaurarem uma base militar em Cuba. É realmente um filme muito legal que traz essa angústia desse processo da Guerra Fria, maravilhoso, com uma grande interpretação do Kevin Costner. A gente vai ter também o filme Vice, né, de 2018, que vai contar a história do Dick Cheney, né, vice-presidente do George W. Bush. E aqui, mais uma vez, sem nenhuma questão partidária, eu gosto do filme, que é dirigido pelo Adam McKay, que tem uma forma realmente irônica e metafórica muito legal de construir o filme. Só quem assistir que vai compreender. É uma outra forma de fazer cinema. Ele coloca, por exemplo, alguns créditos para te enganar no meio do filme. Vale a pena vocês conferirem a construção fílmica do Vice. E para terminar, eu quero também, como menção honrosa, indicar o filme Nixon, que vai contar aí sim a vida do presidente Nixon, né, de todo o escândalo Watergate, que a gente já falou, um dos maiores dos Estados Unidos, que é vivido pelo grande Anthony Hopkins, né, de novo ele aparecendo aqui. A única coisa do filme Nixon é que ele é muito longo, são quase 3 horas de filme, mas vale a pena no sentido de construção, até porque o filme é do grande Oliver Stone e tem também uma grande interpretação de Joan Allen como a esposa do Nixon. E o grande vencedor dessa lista de top 5, na verdade, é o filme em que o presidente americano menos aparece. Mas eu não tinha como deixar de colocar o filme Todos os Homens do Presidente, filme de 1976, do grande diretor, né, saudoso Alan J. Pakula. O filme que vai contar a história real do Bob Woodward e do Carl Bernstein, os dois jornalistas do Washington Post, que vão investigar o roubo, né, da sede do Partido Democrático no condomínio Watergate, que vai se tornar o maior escândalo político, né, da história americana, o caso Watergate, que vai envolver o presidente Richard Nixon. O filme é uma aula de cinema e de jornalismo, né? Ele mostra ali como, de fato, o jornalismo procede, e aí tanto no sentido de você compreender o que é o jornalismo e até, quem sabe, criticá-lo também, tá? Dos meios e modos como as coisas acontecem, tá? Mas é claro que o filme tem uma defesa a favor aí dos jornalistas. E tem a questão das fontes secretas, né? E tem a questão das ameaças que esses jornalistas sofreram. Agora, a nível de filme, é um filme que vai ser um grande pai para todos esses outros filmes de jornalismo que a gente teve depois. A gente vai ter Spotlight, a gente vai ter The Post, né, por exemplo, outro filme do Spielberg, mas enfim, é de um roteiro absolutamente sem furos, é um dos melhores roteiros de todos os tempos, é impressionante. Se você assistir ao filme algumas vezes, você vai perceber que não tem um deslize de roteiro, é uma coisa perfeita, todos os elementos se encaixam e numa complexidade de trama, então é absolutamente brilhante, tá? E com isso, a escolha de câmeras do Pakula vai favorecer esse dinamismo da história no momento em que ele precisa, e ele vai puxar o freio de mão na hora em que ele quer que o espectador entenda o que os dois jornalistas estão pensando e realizando. É
é uma aula de cinema. Isso com o Bob Woodward vivido pelo grande Robert Redford e o Carl Burstyn vivido pelo Dustin Hoffman. A gente ainda vai ter o Jason Robards vivendo o Ben Bradley, ele que vai vencer o Oscar de ator coadjuvante, aqui o Jason Robards, né, que vai fazer o chefe, né, dos jornalistas do Washington Post. Aqui, além disso, o filme ainda venceu mais outros 3 Oscars. Venceu, na época, direção de arte, né, hoje design de produção, venceu mixagem de som e, como não poderia deixar de ser, venceu roteiro adaptado, tá? Então é realmente impressionante o trabalho aqui desse filme em todos os elementos técnicos, e é uma história sensacional. Você não consegue tirar os olhos da tela com Todos os Homens do Presidente. Tem que ser assistido, galera. Mais uma vez uma dica do YouTube, do Google Play Filmes, que é para você assistir agora. Where are you? Stuck. Story is stalled on us. And you thought I'd help? I'll never quote you. I wouldn't quote you even as an anonymous source. I mean, you'd be on deep background. You can trust me, you know that. Just follow the money. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que o Top 5 ou o Top 10, eles são feitos a partir daquilo que eu acho que pode ser interessante e que eu acho que pode ser melhor. Mas é claro que cada um tem opinião. Coloque aí que filmes que a gente teria que mencionar aí dessa questão dos presidentes. E tem, né? Claro, lembrar que tem toda uma gama de filmes com presidentes fictícios, todos aqueles filmes de tragédias, né? Como Independence Day com Bill Pullman, por exemplo, ou 2012 com o Danny Glover, enfim, né? E tem um maravilhoso que eu adoro, que é o Meu Querido Presidente, com o Michael Douglas e a Annette Bening, que é uma comédia romântica super leve e divertida. Enfim, tem um monte de filmes de presidente aí pra gente curtir, pra gente entender cinema e para viver essa sétima arte tão maravilhosa. É isso, queridos. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.